Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do Salmo? Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. A cada dia, o Senhor nos direciona a sua vontade. A cada dia, o Senhor quer que possamos nós dar passos na santidade, para que assim um dia possamos contemplar a sua face. Precisamos entender, antes de tudo, que a história da salvação é uma história de amor. Começo falando isso para você, para que você entenda, e assim todos nós o possamos compreender, a dimensão de pecado. O mal que o pecado causa na nossa vida, o mal que o pecado causa no mundo inteiro. Compreendendo desta forma que todo pecado, mesmo que ele seja pessoal, ele tem sempre uma dimensão social. E quando São João Paulo II trabalhou sobre esse aspecto de forma sublime, ele dizia: mesmo que o pecado seja seu, ele sempre causa um problema para o outro. Em que sentido? O pecado, por um todo, ele causa uma desordem no nosso coração. E, consequentemente, essa desordem vai chegar, vai desembocar na vida de quem convive conosco. As reações que eu terei na vida fraterna, as reações que eu terei na fraternidade, dentro da minha casa, no ambiente onde eu estou, essa desordem que o pecado causa, o outro de alguma forma vai ser prejudicado. E lógico, existe os pecados que atingem diretamente o outro, como tirar a vida de alguém, roubar alguém e assim por diante. Mas ficando mais nesse aspecto do pecado pessoal, que também é comunitário, por causar, segundo São João Paulo II, de forma sublime ele assim expressa, essa desordem no nosso coração, que terá como consequência o problema na nossa fraternidade. Mas essa expressão que eu disse para você, que a história da salvação é uma história de amor, nós compreendemos muito bem quando nós olhamos para o livro do Gênesis e contemplamos ali. Quando Deus cria o homem, cria a mulher, Ele sempre o criou para a comunhão com Ele. Aí vem o pecado e tira essa comunhão do homem. E aqui homem no sentido de humanidade. Deus cria todas as coisas, cria ali o jardim do Éden e coloca o homem. E fala para ele que ele podia comer de todos os frutos, menos de um. Menos de uma árvore que estava no meio do jardim. Mas na desobediência, ele vai e come. Significando o momento que o pecado entra no mundo. No que o pecado entra, necessariamente o homem, Adão e Eva ali, ambos perdem esta comunhão com Deus. Tanto é que são expulsos do paraíso.
E de forma poética, o livro do Gênesis vai dizer que no final da tarde, o Senhor caminhava ali com Adão e Eva, ia tomar um cafezinho com ele. Depois de ter feito um bolo ali gostoso, no final da tarde, o Senhor dizia, chegava lá, Deus, senta aqui comigo. E Deus ali ia tomar um café com ele. Esse encontro com Deus, significando aqui, de forma poética, a comunhão do homem para com Deus. Mas ao pecar, já não tinha mais café. Já não tinha mais encontro no final da tarde. Significando essa perda de comunhão para com Deus. Compreendendo assim, que o homem, por natureza, quando Deus pensou o homem, Ele pensou para estar em comunhão com Ele. Em outras palavras, quando Deus pensou em mim, pensou em você, Ele pensou antes no céu que nos aguardava. É por isso que a história de salvação é uma história de amor. Deus nos ama tanto que quer que a todo instante, a todo minuto, nós possamos estar com Ele. E o pecado é exatamente esse problema que me leva a perder a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda falando do livro do Gênesis, você recorda que primeiro Deus criou o homem, só posteriormente criou a mulher. E Deus já tinha dado para o homem muitas coisas, inclusive os próprios animais ali, para que ele pudesse conviver, mas ele disse, não, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E quando Deus cria a mulher e coloca ali, a primeira poesia direcionada à mulher, quando Adão diz, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Imagine só o namorado olhar para a namorada, no início ali do namoro, e dizer, meu amor, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Para expressar assim que o que estava faltando, do ponto de vista humano ali, agora estava completo. Adão já não estava sozinho, tinha uma pessoa do seu lado, uma companheira. Só que, após o pecado, já não tem mais essa poesia. Você lembra que quando Deus aparece e pergunta para ele, quem te mostrou que estavas nu? E ele comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Aí Adão vai e responde, a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Minutos antes, a bela poesia, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Tá, tudo que eu precisava agora eu tenho. Após o pecado, já existe a acusação. Para dizer que o pecado sempre divide. Antes do pecado, tudo estava muito bom. Após o pecado, entra a divisão. O pecado atrai sobre nós desgraças. E aqui eu entro propriamente na leitura de hoje do livro de Amós. Quando o Senhor diz, isto diz o Senhor, pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão, a cabeça dos pobres, impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome. E assim todo o discurso que nós acabamos de ver na primeira leitura. Não retirarei a palavra. Se você pegar no capítulo 1, vai entender melhor o que o Senhor está falando por meio do profeta. Que ele iria destruir os juízes, aqueles que estavam causando mal, aqueles que estavam sendo injustos, aqueles que estavam cometendo pecados. Para dizer assim que o pecado atrai sobre as nossas vidas a desgraça, atrai sobre a nossa vida o mal. Compreendendo desta forma, meus irmãos, que não há nada mais catastrófico no mundo do que o pecado. O pecado é uma catástrofe, porque o pecado nos tira da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado fere
aquilo que é a intenção de Deus principal para nós. Estarmos constantemente em comunhão com Ele. E o pecado, se nós continuarmos nele, se nós não nos arrependermos, ele vai nos separar para sempre. Que hoje, enquanto pecamos, é uma separação momentânea. No que eu me arrependo, no que eu me volto para Deus, eu reato esta comunhão. E nós padres temos uma graça, a graça do sacerdócio, que é de devolver à pessoa a comunhão. Pode ser o pecado que for. Antes, por exemplo, o pecado do aborto, somente o bispo poderia absolver, ou se o bispo desse uma provisão para o padre autorizando a absolvição. Agora, graças a Deus, no que nós somos ordenados, tem um papel que o bispo nos dá, um papel separado, concedendo para que todos nós padres possamos absolver o pecado também do aborto. Para dizer assim, essa graça, através do sacramento, de reatar a comunhão com Deus novamente. Desta maneira nós compreendemos que em tudo que nós fazemos, nós precisamos sempre direcionar o nosso coração, a nossa vida para o céu. Se existe algo que nos tira da direção certa, precisamos voltar. Nos nossos relacionamentos, no dia a dia, dentro de casa, na nossa família, tudo precisa nos levar para a finalidade na qual Deus nos criou, que é o céu. Portanto, se existe algo que nos tira desta comunhão, precisamos abandonar, precisamos tirar. Compreendendo desta forma, que não há salvação sem conversão. Não há salvação sem conversão. Portanto, nós precisamos pedir a nosso Senhor que a cada dia possamos nos converter. Os pecados que nós estamos cometendo, abandoná-los. Caso contrário, nós perderemos essa comunhão para sempre. No céu não entra pecadores. Como assim, padre? Então não vou entrar. O Senhor também não entrará. No céu entram os santos. Sabe por quê? Só que quem são os santos? São os pecadores arrependidos. No céu entrará pecadores? Sim. Quais os pecadores? Os arrependidos. Que nós temos até um discurso falso, que às vezes é a misericórdia de Deus alcança todos os pecadores. Não é verdade. Vou até repetir, a misericórdia de Deus alcança todos os pecadores. Repito, não é verdade, porque falta uma palavrinha. A misericórdia de Deus alcança todos os pecadores arrependidos. Aqui está um detalhe, sem arrependimento não há salvação. Sem conversão, não tem como entrar no céu. Nós queremos entrar no céu, só que sem compromisso com a verdade, sem compromisso com o Evangelho, não entra. Não dá para entrar no céu assim. Esse céu sem compromisso não existe. Não existe. Por isso que é preciso hoje fazermos a opção por nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a santidade, abandonando todo e qualquer pecado. Caso contrário, nós perderemos a salvação. Isto é muito sério. Portanto, se você que me ouve aí da tua casa, se você está em pecado, reconcilie com o Senhor. Não queira viver em pecado. Escolher viver em pecado é escolher viver para sempre distante de Deus. Escolher pelo pecado é escolher perder a salvação. Perceba que é muito sério. E às vezes no dia a dia, no nosso relacionamento, fulano está no pecado, mas Deus é misericórdia, né? Deus é misericórdia para os pecadores arrependidos. É por isso que nós precisamos, primeiro nós, o padre Helenildo, se arrepender dos pecados, mas em tudo levarmos os outros também ao arrependimento, à conversão, senão a gente fica com conversa fiada, conversa de bêbado. E o Evangelho é sério. Hoje no Evangelho o Senhor pôde nos ensinar. Quando chega ali o mestre da lei, Senhor, eu quero te seguir. E o Senhor responde para ele, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A vivência do Evangelho é exigente, meu Deus do céu. Não é moleza não. Quem quer moleza não vai para o céu. O mole não entra no céu. Porque o mole vai estar sempre esperando a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia.
como se Deus fosse um irresponsável. Diante dos nossos pecados, diante daquilo que nós cometemos, Ele só tapa os olhos. Não é assim, não. Não esqueçamos que a misericórdia e a justiça andam juntas. Senão não existiria inferno, só existiria o céu. E o Evangelho é duro para conosco. Eu quero te seguir, Senhor. A raposa tem suas tocas. Os pássaros têm seu lugarzinho ali, tem seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Evangelho é exigente. Ou nós abraçamos as exigências próprias do Evangelho, ou nós corremos um sério risco de perder a nossa salvação. E não é o que o Senhor quer para mim, não é o que o Senhor quer para você. Tem uma musiquinha antiga, que eu era menininho, já tenho 31 anos, então posso considerar antiga. Eu tenho, graças a Deus, alguns dons, mas o de cantar, não. Então eu vou só ler aqui a estrofe para concluir esse momento de reflexão com você. Eu sou católico apostólico romano, os mais de datas mais antigas vão lembrar. Há muito tempo pratico a religião. A minha igreja exige fé e compromisso. Ser fiel a tudo isso sempre foi minha intenção. Mas como eu tenho muita gente que se esquece, de vez em quando da sua obrigação, um só quer reza, o outro só quer trabalhar. Como pudesse separar o serviço da oração? Aí na outra estrofe, enquanto houver divisão ou parte contrária, a vida comunitária vai ser esta arregação. Tem que varrer a igreja, mas ninguém quer. Tem que pintar o muro, mas ninguém quer. Tem que tocar o sino, mas ninguém quer. Entrar no paraíso, todo mundo quer. Tem que dobrar o joelho, mas ninguém quer. Tem que fazer novena, mas ninguém quer. Jejum e abstinência, mas ninguém quer. Entrar no paraíso, todo mundo quer. Até no ritmo, assim, tipo um forrozinho e tal. Eu lembro que eu dancei muito essa música no grupo de oração, na hora da animação. Só li essas estrofes para você entender que, para nós nos salvarmos, exige compromisso. Compromisso com quem? Com o Evangelho. Compromisso com quem? Com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, compreendamos isso de forma muito clara, que não há salvação sem conversão. Não há céu sem conversão. Não há céu sem compromisso com o Evangelho. Portanto, abraçamos hoje nosso Senhor Jesus Cristo, com todas as consequências. Sejamos católicos, sejamos cristãos autênticos, que a dia após dia vai se convertendo, abandonando a vida de pecado, para então estar e permanecer sempre na comunhão com Deus. A história da salvação é essa história de amor. Eu e você fomos criados para estarmos sempre com nosso Senhor Jesus Cristo. E essa comunhão não começa depois, essa comunhão precisa começar agora, enquanto estamos vivos. Que depois que nós morrermos, aí vai ser só o julgamento. Se eu quero ir para o céu, eu preciso me converter hoje, porque amanhã pode ser muito tarde.